Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar com vocês aqui mais uma vez, nesse tempo separado pelo Senhor, para que nós possamos estudar a Sua palavra, crescer mais no conhecimento do Senhor, no conhecimento da Sua graça, no conhecimento dos Seus feitos. Estamos estudando sobre os anjos. Aqueles seres que Deus criou e que fazem parte dos exércitos celestiais. Apostila em mãos aí, queridos. Pronto? Caderno, Bíblia, caneta ou lápis e, acima de tudo, um coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Agora a escola bíblica, daqui a pouco o nosso culto abençoado. Quero começar esse tempo desde já saudando as mamães. Aleluia! Vocês, irmãs queridas, que são bênçãos de Deus. As mães têm um papel fundamental no propósito de Deus para a família, para a obra de Deus. São elas, hoje em dia, claro que muitas ainda precisam estar trabalhando, mas têm um papel fundamental na educação dos filhos. Muitas são as que ficam em casa e elas é que, na verdade, passam a maior parte do tempo cuidando dos filhos e ensinando-os na palavra do Senhor. Então, a você, mamãe, Deus te abençoe nesse dia, querido, viu? E que a unção de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que Ele te recompense pela tua dedicação. Vamos orar, colocando esse tempo na presença do Senhor. Pai querido, amado Deus, nós somos gratos a Ti por essas mães. Somos gratos, Senhor, por essas mulheres a quem o Senhor tem colocado neste mundo para serem ajudadoras, Senhor, fiéis. Meu Deus, mesmo aquelas que hoje não têm a condição de estar com o pai de seus filhos, mas que o Senhor as recompense pela dedicação, pelo cuidado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas. E nós queremos colocar este tempo nas Tuas mãos, pedir, Senhor, sobre nós a Tua unção de forma renovada. A Tua palavra diz que a unção do Senhor permanece em nós e que ela nos ensina todas as coisas. Então, que esta unção venha nos ensinar nesta manhã. Bendito Espírito Santo. Venha ser o nosso ensinador, venha ser o nosso professor nesta manhã, Senhor. Que nós possamos aprender acerca dos anjos. Livra-nos de todo o erro, livra-nos de todo o engano, meu Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos que somos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado Salvador. Graças a Deus. Então, caneta, papel em mãos, Bíblia aí do lado, que beleza! Pronto? Vamos lá então. Então o nosso assunto é sobre anjos, angelologia. E nós na última aula falamos da hierarquia que existe. Temos falado que existem duas categorias desses seres. Nós colocamos assim, do bem e do mal. Assim como existem os anjos que fazem parte do exército do Senhor, do exército celestial, existem também os demônios que fazem parte do exército do mal. Nós vamos falar sobre esse assunto dos anjos maus mais para frente, um pouquinho ainda. O que eu quero colocar para você aqui agora é que esta hierarquia que nós vimos não é principado, potestades, dominadores ou autoridades. Ela existe uma hierarquia não só do lado do bem, do lado do mal também. Nós vimos isso domingo passado em Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo fala que nós temos que lutar contra essas categorias do exército do mal, tá? Então, dito isso, nós vamos prosseguir a partir daqui para a nossa aula de hoje, que é, olhando para a tua apostila, quero lembrar que você pode baixar a apostila, viu? Tem aí um link onde você pode, na página do Facebook, você pode baixar aí o link, tem lá o link para você clicar e baixar
e você pode manter em arquivo aí digital ou você pode imprimir. Se você tem dificuldade para ambas as coisas e tem facilidade, você pode passar em casa com máscara, tá bom? Você pode passar lá mascarado, que nós vamos entregar para você uma apostila. Tá legal? Se você de tudo não tiver como ter acesso, nos fale que nós vamos te ajudar nisso aí. Tá? Mas a apostila em mãos, então, Bíblia ao lado. Nós vamos começar aqui o seguinte assunto, queridos. A palavra de Deus fala, ela mostra para nós que existem anjos, e a gente tem visto isso já, que eles operam, que eles atuam de maneira específica. Ok? Então nós vamos ver aqui algumas situações que a Bíblia nos revela. Nós vamos ver aqui que os anjos, eles estão, além de separados em hierarquias, eles têm operações distintas. Nós já vimos lá que os querubins, muito provavelmente, são aqueles que guardam a presença de Deus. Os serafins, provavelmente, são os que lidam com a adoração. Eu quero dizer para você que nada que nós estamos falando aqui é de uma maneira assim absoluta, definitiva. Isso é o que nós conseguimos enxergar. Quero lembrar você que nós temos falado que quando se trata de anjos, queridos, é um terreno ainda inexplorado. É como o mar, né? O mar é um ambiente onde o homem conhece muito pouco, dadas as dificuldades do acesso até chegar à sua profundidade plena em alguns locais. E as coisas celestiais também. A Bíblia usa muito a expressão, você pode ver, como, parecido com. Não é assim? Porque é o máximo, é aquilo que as pessoas que foram, as que viram essas imagens, nós falamos aqui de sonhos e visões, lembra? Em relação aos anjos, a mesma coisa, tá? Então, a gente está aqui colocando para você aquilo que a gente consegue enxergar pela palavra. Já te falei que existem outros estudos que usam materiais seculares, materiais até de livros apócrifos, ou seja, aqueles que não são considerados canônicos, portanto não inspirados, que trazem algumas informações sobre anjos. Eu diria para você, como tenho dito, não vá atrás dessas coisas, tá bom? A não ser que você queira fazer um estudo, mas cuidado se você já tem uma boa base, senão você vai confundir a sua mente. Então, o que a Bíblia nos coloca é isto. Então, o que nós vemos? Olha aqui na nossa apostila. O Gabriel. Nós já temos falado do Gabriel. Há 2 anjos que nós temos repetidas vezes mencionado eles aqui no nosso estudo. Um é o Gabriel, o outro, isso mesmo, é o Miguel. Tenho certeza que você pensou ou falou aí, Miguel. Exatamente. Lembrando que estes 2, juntamente com Satanás, são os únicos que a Bíblia dá nome. E nós falamos que Satanás não é nem nome, né? É um adjetivo, o adversário, o caluniador. Então, nome mesmo é Miguel e Gabriel. O Miguel, na nossa apostila nós temos essa informação sobre ele. Olha, sua função, levar mensagens importantes de Deus para várias pessoas. Nós temos um texto que nós vamos ler aqui agora, está aí na sua tela. É Daniel capítulo 9, versículos do 21 ao 24. Nós já vimos que o Daniel recebeu o Gabriel, o Zacarias recebeu o Gabriel, a Maria, mãe de Jesus, recebeu o Gabriel, sempre como? Trazendo uma mensagem. Até eu brinquei, né? Falei, ele até, não sei se a Bíblia não menciona se ele tem asa. Nós não vimos Gabriel com asa. Os querubins, os serafins, a gente viu que tem asa. Até, né, deixa eu colocar aqui já uma pergunta. Se você pensou em perguntar isso, pastor, mas todo anjo tem asa? Querido, o Gabriel e o Miguel não aparecem com asa. Os serafins, os querubins, eles aparecem. O Miguel é um arcanjo, lembra? Aliás, deixa eu colocar para você, fazer um parênteses aqui. Perguntas, meu irmão, você pode enviar para nós que nós vamos responder, tá? Ninguém mandou pergunta nenhuma até agora. Manda pergunta se você tiver dúvida que nós vamos responder para você, tá bom? Pode escrever aí no grupo, escreva aí, pastor, dúvida tal. A gente vai selecionar as perguntas por categorias e vamos respondê-las. Então, na nossa apostila, a função dele, mensageiro. Olha o que diz o texto do Daniel.
Versículo 21 diz assim, Daniel 9. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior... Pastor, mas é homem ou é anjo? Amado, é um anjo na figura humana de homem. Tá bom? Já falamos disso, que eles têm essa capacidade de assumir forma humana. Um homem, na visão anterior, veio voando. Então, o Gabriel, ele veio voando. Agora, o Superman voa com a capa. Não é verdade? O Homem de Ferro voa com aquela armadura. Nada a ver, né, com o anjo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que os anjos, eles têm a capacidade de se locomover. Ele tinha asa, fala que ele veio voando. Rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado, por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Está dando uma mensagem. Nós vamos falar com você no futuro sobre estas 70 semanas, viu? Que o Daniel teve. É um período, Deus tem 2 calendários proféticos, um para os gentios e um para os judeus. Gentios são todos aqueles, ou eram, né? Todos aqueles que não eram judeu, que não é judeu. Então, essas 70 semanas, ele vai dizer, esta é o que vai acontecer com o teu povo. Então, essas 70 semanas diz respeito ao povo judeu. E dos gentios é aquela estátua que nós já vimos aqui, a estátua do Nabucodonosor, que fala dos impérios. Mas no tempo futuro, quando formos falar com os irmãos sobre escatologia, nós vamos abrir estas 70 semanas para vocês. Então veja que ele está trazendo uma mensagem, ok? O outro anjo que aparece na nossa apostila como sendo um anjo que ocupa uma posição específica, já temos falado, é o Miguel. No Antigo Testamento, Miguel aparece como guardião de Israel. Lá em Daniel nós já vimos isto, nós já lemos esse texto, não vou ler agora com você, que fala que o anjo estava lutando, o Daniel vai orar, e o anjo vai dizer assim, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a buscar a Deus, lá em Daniel capítulo 10 fala isso. Eu vim, mas o príncipe da Pérsia se opôs a mim durante 21 dias, e Miguel, vosso príncipe, veio me socorrer, veio me ajudar nessa luta. Então, o Miguel está lá lutando, já falamos isso. O outro texto que eu quero ler, com você, na verdade, é o de Apocalipse. Olha aqui, capítulo 12, o versículo 7, nós já temos lido esse texto também. Houve batalha no céu. Miguel, é esse Miguel que o Daniel viu. Miguel aparece lutando, né, com os anjos. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. O que nós temos aqui, queridos? Uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Lembra que nós falamos, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes da maldade, contra o príncipe da potestade do ar nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Então Miguel aparece lutando lá, quando Daniel tem a visão, lá atrás, e ele aparece lutando aqui, ok? Num futuro, quando nós falamos que os anjos são seres imortais, lembra disso? Que o Daniel viu o anjo aproximadamente 500 anos, nós arredondamos, 500 anos antes de Jesus, e o João na ilha de Patmos, que foi há 2020 anos atrás, está vendo algo que ainda vai acontecer. Então, nós mostramos para você, né?
que os anjos eles são imortais, que eles não morrem, são eternos. E fala aqui que Miguel e seus anjos, lembra que nós falamos da hierarquia, principado, potestades? Então, esses anjos, como num exército, falamos isso aqui, existem as categorias e aqueles que estão debaixo daquela autoridade. Então, o Miguel, ele é um anjo guerreiro, ele é vamos colocar aqui, um general, alguém que ocupa uma posição de destaque, que tem comandados debaixo da sua autoridade. E perceba que o dragão aqui, querido, é Satanás. A Bíblia chama ele de dragão, a antiga serpente, Satanás. Ele lutava com o dragão e os seus anjos. Então você vê que é uma luta de gente grande aqui, certo? É uma luta de gente grande. Miguel de um lado, Satanás do outro, anjos do bem de um lado, anjos do mal do outro, e a coisa pegando ali. Isso aqui é uma visão futura ainda, tá bom? O que queremos mostrar para você aqui é que Miguel, pelo que a gente consegue perceber claramente pelas escrituras, ele é um anjo que está na linha de batalha. Eu já falei para você, preste atenção em algumas músicas, em letras de cânticos, para você não cantar coisas que são contra a Bíblia. Teve um cantor, a gente fala a nível de informação, tá bom? Não é nem a nível de crítica, é a nível de informação para você, que num cântico, até bonito, ele fala que nós vamos entrar pelas portas do céu e no coral nós vamos cantar. Aí a frase diz assim: Miguel, o arcanjo, regendo o coral. Como é que pode? Então, o Miguel ele tem uma espada na mão, não uma batuta de maestro. Não é? Então, coisas que não se encaixam àquilo que é bíblico. Pastor, eu cantei muito esse louvor, não tinha nunca percebido isso. Pois é, querido. Então, preste atenção naquilo que você está cantando. Ok? Bom, voltando para o nosso assunto. Então, o Miguel, ele é um anjo que atua onde? Isto, na parte de batalha. Gabriel, mensageiro. Tá bom? Olha o que está na nossa apostila. Alguns anjos são mencionados em relação a uma função especial que desempenham. Você vai ver umas coisas interessantes aqui agora. Se você já tem lido a apostila, você vai ver que você já viu. Vamos lembrar aqui então, anjo com poder sobre o fogo. Letra B. Anjo com poder sobre as águas. Aqui nós vamos ler alguns versículos. Por que não vamos ler o primeiro? Fica tranquilo. Apocalipse capítulo 14, 18 fala do anjo sobre o anjo que tem poder sobre o fogo. Você pode ler aí. Tá? Vai dizer, eu vi o anjo que saiu, tinha poder sobre o fogo e coisa e tal. É que se a gente for ler todos os versículos, não dá tempo da gente terminar o assunto, né? Na letra B, então, o anjo com poder sobre as águas. Esse nós vamos ler. Apocalipse capítulo 16, o versículo é o 5. Diz assim: E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgastes todas as coisas. Cadê? Epa, pera aí, meu irmão. Isto. Julgaste todas as coisas. O outro versículo agora, Daniel, capítulo 12, que eu mudei a página aqui, fiquei meio perdidinho. Daniel 12, versículos 6 e 7, diz assim: E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Isso aqui é Daniel. Quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte. Daniel vê um anjo sobre as águas, e Apocalipse diz, vou repetir Apocalipse, ouvi o anjo das águas. Ok? Então, indica que há anjos que têm
autoridade sobre certos tipos, vamos pôr, da natureza. No reino das trevas, eles seguem esta mesma regra, queridos. Viu? Vamos lá. Anjo com poder sobre o abismo. Em Apocalipse capítulo 9. Tá? Você pode ler lá. Anjo que amarra Satanás. Como assim? Vai. Mais um assunto que nós vamos tratar em escatologia. Ai, pastor, você podia falar logo de escatologia, né? Já falamos de visões, sonhos, anjos. A gente está indo numa progressão, amados, para você se acostumando com certas coisas. Apocalipse capítulo 20, no versículos 1 e 2. Aqui a Bíblia fala de um período que vai ter início, que é conhecido como milênio. Tá bom? Nós lemos há pouco, o anjo fala assim, eu vou ler o que eu li em Daniel 12 há pouco, não vou colocar aí não. Então eu vou repetir, ele fala assim, que o anjo isso seria para tempos e metade de um tempo. Ele está falando da tribulação. Tempo, tá? É um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 6 meses, porque cada tempo conta 1 ano. Então é tempo, 1, tempos, mais, 2, 3, e metade de um tempo, 6 meses. Então são 3 anos e 6 meses, que é um período que haverá na tribulação. A tribulação durará 7 anos, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. Ok? Que beleza! Quando vai acontecer a tribulação, pastor? Quando Jesus vier e a igreja for arrebatada. Começa um período de 7 anos. Tem gente que já colocou esse período. Nós entendemos que não estamos nele ainda. E cremos também que a igreja não vai passar pela tribulação. Tá bom? Vamos dar detalhes para você disso e quando falar sobre escatologia. Já adoçou sua boca aí, né? Já está querendo. Calma. E esse período que fala aqui que Satanás vai ser amarrado é o que? É no final dessa tribulação. Então eu vou colocar para você. Nem pus gráfico, eu nem ia falar sobre isso. Jesus vem, a igreja é arrebatada. Começa um período de 7 anos. Aqui, entre a minha mão, 7 anos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. O anticristo vai se revelar aqui, querido, nesse começo desse período. Terminar esse período de 7 anos, Satanás vai ser preso. E começa um período de 1000 anos. Tá bom? E o anjo vai amarrá-lo. Vamos ler isso? Apocalipse 20, versículos 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Então, tá vendo? Esse anjo também cuida do abismo. E uma grande cadeia na sua mão, corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, lembra que eu falei para você há pouco? E amarrou-o por 1000 anos. Pastor, quer dizer que nós vamos ficar livres do diabo 1000 anos? Sim. Eita, coisa boa, podia ser agora, né? Mas, então o anjo que cuida de amarrar Satanás, quem é? O anjo que tem a chave do abismo. Tá bom, querido? Volta a mente para cá, não fica pensando nesse negócio dos 1000 anos não, que foi só para você entender. Então, no começo desse período de 1000 anos, Satanás será amarrado e ficará preso por 1000 anos. E Jesus reinará sobre a terra por 1000 anos e nós reinaremos com ele. Graças a Deus. Tá bom assim? Beleza. Nós temos, então, esses anjos que operam, né, em situações específicas. Quais são elas? Sobre o fogo, estou repetindo o que está na nossa apostila. Sobre as águas, não é? E sobre o abismo, tá? Na nossa apostila está dividida, né? Anjo com poder sobre o abismo. Esse 911 aí é um anjo que tudo indica é do lado de lá, mas é um anjo caído, tá? O nosso aqui, o que nós estamos falando aqui, que nós acabamos de ler, é do bem, que é o anjo que
amarra Satanás e fala que ele tem a chave do abismo. Tá bom assim? Muito bem. O ministério dos anjos. O que fazem os anjos? Qual é o trabalho deles? Onde eles operam? Já vimos que Gabriel é mensageiro, sim ou não? Miguel no campo de batalha. E o que mais esses anjos fazem? Qual é a atividade destes anjos? A palavra dá para nós algumas indicações. Vamos lá. Em relação a Deus, então eles operam em relação aos homens, em relação a Deus. Ou, se você quiser inverter, em relação a Deus e em relação aos homens. Para Deus, que tipo de serviço esses seres prestam a Deus? Nós temos a nossa apostila. Já temos falado, um dos papéis dos anjos é adorar, louvar a Deus. Eles louvam ao Senhor. Nós temos dois textos. Salmo 148, versículo 2, diz assim: louvai-o, todos os seus anjos. Louvai-o, todos os seus exércitos. Não há aqui distinção entre anjos e exércitos. Os anjos fazem parte do exército celestial, já falamos isto. Então, eles louvam. Até está sendo colocado a eles: louvem ao Senhor. E em Isaías capítulo 6, versículos 2 e 3, e nós já lembrou, não é? Os serafins, lembra que Isaías viu? Vamos ver. Ele está dizendo assim, no versículo 1 fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Esse é o versículo 1. Os 2 e 3. Serafins, lembra? Estavam por cima dele. Então ele tem a visão do trono de Deus, que ele vai descrever depois, que o séquito do Senhor, a roupa de Deus enchia todo aquele lugar. E ele fala que por cima do Senhor estavam serafins, e cada um tinha, quantas asas mesmo tem assim, aparece aqui os serafins? Isto, 6 asas, está escrito aí. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam, diziam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles têm 6 asas, olha a reverência desses seres, queridos. Uma coisa que está faltando a nós, está faltando à igreja nesses últimos tempos, reverência. As pessoas têm confundido reverência, ou melhor, irreverência, ou liberdade com libertinagem, com irreverência no sentido ruim. Existe a irreverência no sentido de que eu não estou tímido, eu não estou constrangido, mas muitas vezes é uma irreverência que não respeita a pessoa de Deus, que não se porta diante de Deus com dignidade, e nós temos que nos portar, querido, assim. A gente vê hoje em dia muitos que não tem essa reverência diante do Senhor. Falta temor a Deus no coração da gente muitas vezes, quando falamos da pessoa de Deus. Às vezes as pessoas respeitam mais a homens do que a Deus. Os anjos demonstram essa reverência. Esses serafins falam que com 2 asas eles cobrem o rosto. Com 2 eles cobrem os pés. Isso é sinal de reverência, querido. Tá bom? E na verdade, nós precisamos ter mais impacto da presença de Deus na nossa vida, nas nossas reuniões, quando nós voltarmos, né? Que nós aprendamos a verdadeiramente prestar um culto ao Senhor. Esses anjos estão cultuando ao Senhor, mas isso não é só na igreja, não. Isso é no nosso viver diário, amados. A nossa primeira reverência ao Senhor se dá no nosso dia a dia. Amém? Fica aqui, hashtag fica a dica para nós. Não é? Como esses anjos se portam diante de Deus. Aleluia. Então aqui nós temos eles louvando ao Senhor. Qual é a outra atividade dos anjos em relação a Deus? Nós temos aqui
no item 2, eles adoram, né? Eles louvam, eles adoram. Já vimos isso aí, tem Hebreus 1:6, Apocalipse 5. Apocalipse 5 é muito lindo, dá uma lida depois aí. Eles se alegram com seus feitos. A gente não vai ler esses versículos, como eu falei, senão demanda muito tempo. Mas aqui em Jó, ele fala, o Senhor falando para o Jó, quando o Jó falou assim, eu queria falar com Deus, queria trocar uma ideia com Deus, porque eu acho que ele está sendo muito injusto comigo. Cuidado com o que você está falando nesses dias. Cuidado com o que você está falando nesses dias. Né? E o Jó fala, eu queria falar com Deus, porque eu acho que ele está sendo injusto. Aí Deus vem falar com o Jó. Deus vem perguntar para o Jó, ele fala, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? E as estrelas da manhã, as estrelas da alva, alegravam e cantavam. Isso lá no versículo 7 do Jó 38, que está aí na tua apostila. Tá? Dá uma lidinha depois. Que mais? Eles o servem. Os anjos servem a Deus. Lembra? O Gabriel é mensageiro, o Miguel sai para batalhar. No Salmo 103, versículo 30... Salmo 103, versículo 20 e versículo 21, leia também. Ele vai falar no versículo 21, bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais a sua vontade. Esses ministros aqui, queridos, não são os pastores, viu? Não são os líderes da igreja, são os anjos. Ele está falando do seu exército celestial. Os anjos, queridos, quando Deus dá uma ordem para eles não olham para o relógio. Os anjos não olham para o relógio. Não sei se vai dar para fazer agora não, Senhor. Senhor, eu estou um tanto quanto desanimado. Senhor, eu estou meio... eu não sei se vai dar para eu fazer, viu? Querido, os anjos, quando eles recebem uma ordem, eles imediatamente saem para cumprir o projeto de Deus. Olha aí. E eles são instrumentos do juízo divino. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e Apocalipse 8, dá uma olhadinha depois. Eu não vou entrar aqui, senão vai aguçar a sua vontade. Vai falar das 7 taças, dos 7 selos, e você vai ver lá as coisas. 7 anjos, querido, vão derramar 7 taças da ira de Deus sobre a terra, naquele período de tribulação que eu falei para você. Lembra? 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de pura paz, que será o acordo do anticristo que ele vai fazer. Ele vai quebrar essa aliança, esse acordo que ele fez com Israel, e vai começar um tempo de juízo sobre a terra. E aí começam as taças, e você vai ver coisas terríveis lá, que alguns pensam que é o que está acontecendo agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está achando que está difícil o mundo hoje? Tá, né? Pois é. Durante a tribulação, querido, uma boa parte da população mundial irá morrer. Coisas terríveis. Mais do que hoje, pastor, meu irmão, esse número é insignificante. Não estou falando com relação às pessoas que estão morrendo, pelo amor de Deus. Uma vida é uma vida. Estou dizendo comparado àquilo que virá. E você vai ver lá então os anjos com as taças sendo derramadas, tá bom? Bom, em relação aos homens, qual é o papel dos anjos? O que os anjos fazem que nos atinge diretamente? Ou que impacta as nossas vidas de uma maneira direta? Primeira coisa que eu queria que você atentasse aí, preste atenção no que nós vamos ler. Diz assim, anjos ministraram a várias pessoas. Eu nem separei exemplos, porque nós já temos visto. Eles foram falar com Daniel, não foram? Foram falar com Zacarias. Foi, né? O Gabriel, na verdade. Foi falar com Daniel, foi falar com Zacarias, foi falar com Maria. O Miguel foi lutar. Se você ver no Velho Testamento, você vai ver, principalmente, muitos anjos atendendo pessoas. Aliás, fica uma lição de casa aqui, Vou dar uma lição de casa para você, anota aí. Põe aí. Lembra quando você estava na escola, lá quando você estudava? Para casa. Para casa. Anote aí. Encontrar na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, quando um anjo socorreu alguém. Vou dar 2 dicas, hein? Hashtag fica a dica. Eu não devia, mas vou lhe ajudar.
No Velho Testamento tem um homem que está fugido e um anjo lá em 1 Reis, está até na apostila esse texto, nem valeria, viu? Um anjo, tem um profeta lá fugido e um anjo vai levar comida para ele. Começa com E, termina com Lias. Ah, já falei o nome do cara. No Novo Testamento, essa aqui não vou falar o nome não. Tem uma pessoa que está presa e um anjo vai abrir as cadeias da prisão e ele vai ser solto. Ele vai ver um anjo. Você já sabe quem é. Bom, fica aí, lição de casa. Então nós temos muitas passagens, queridos, onde aparece os anjos ajudando, socorrendo pessoas. Eu estou com um do meu lado aqui que eu acho que ele teve uma experiência, foi com um anjo, de acordo com o que ele contou. Um carro dele quebrou uma vez e um cidadão apareceu e socorreu. Depois, quando ele procurou, ele já não estava mais lá. Será que foi, pastor? Meu irmão? Pode ser, viu? Bom, tá falando de quem? Do Telmo. Meu assistente aqui, meu companheiro. Assistente não, quem faz tudo aqui é ele. Eu sou assistente dele aqui. Bom, vamos lá. Eles os servem, né? Eles servem os filhos de Deus. Hebreus 1,14. Fiquei falando, acabou que eu nem falei do versículo. Eles servem, eles são... Olha que palavra fala. Está falando dos anjos, ó. Não são, porventura, todos eles quem? Os anjos. Espíritos ministradores. Querido, a palavra ministrar tem a ver com serviço. Não são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha aí, você não sabia disso? Já tinha lido isso na Bíblia? Os anjos são seres espirituais, né? São espíritos ministradores. A gente tem que colocar, mencionei há pouco, a gente tem que colocar a palavra ministrar, o ministro, como sendo uma coisa de alto nível. No grego, querido, que é a língua que foi escrita essa passagem da Bíblia, ministrar é servir, ministrar é ministério, diaconia, aquele que serve, aquele que presta um serviço. Eu sou ministro, então você é servo. É o que a Bíblia diz, tá bom? E os anjos, a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, serventes, eles servem a mandado de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você, olha para mim agora, olha para mim, vou chegar mais pertinho aqui. Nós não damos ordens para anjos. Vou repetir. Nós não temos autoridade para dar ordem a anjos. É o Senhor quem dá ordens. Salmo 91. Nem está aqui separado. Tá assim, tá lá embaixo. Lá quando protegem pessoas, tem o Salmo 91. Mas eu vou mencionar, ele fala assim, aos seus anjos darás ordens. Salmo 91, para que te guardem e não tropeces em pedra alguma. É Deus, Jesus, onde está para ser preso, está sendo preso. O Pedro corta a cabeça do soldado e Jesus diz para Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele me enviaria legiões de anjos. Tá bom? Não dê ordem para anjos, não entre nessa de coisas paralelas à palavra de Deus. Que você tenha um anjo à sua disposição 24 horas por dia e que você manda ele fazer isso para você, manda ele fazer aquilo. A Bíblia não ensina isso.
Quem dá ordem para anjos é Deus. Claro? Muito bem, muito bem. Então eles são seres que nos servem a mandado de Deus. Tá bom? Então quando você for orar, você pode orar: Senhor, dá ordens aos teus anjos para batalhar. Senhor, dá ordem aos teus anjos para me livrar. Você não está mandando para o anjo, ok? E Deus vai dizer para o anjo o que ele tem que fazer. Tá bom, querido? Amém? Entendemos isso? Que nós não mandamos em anjo? Nós não temos tal autoridade. 2. Eles apresentam nossas orações a Deus. Olha lá, vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4. Apocalipse 8:3 diz assim: E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Ai, anjo, leva a minha oração a Deus. Não faça isso. Você não tem que dar ordem para o anjo, é função dele. Ok, querido? Providenciam alimento e água. Falei há pouco, né? Vamos ler então, vai. Então isso aqui não vale, tá? Essa pesquisa aqui não vai valer. 1 Reis, capítulo 19, versículos do 1 até o 8. 1 Reis 19, do 1 ao 8. Eu vou ler com você, presta atenção, especificamente os versículos 5 e 6, para a gente ganhar um tempinho, tá? É do 1 ao 8, mas eu vou ler os 5 e 6. Diz assim: E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu, e tornou a deitar-se. Aqui é uma passagem do Elias. Já deu o nome do cara, né? Aquela hora. Então tá aí, ó. Isso aqui não vale, hein? Na pesquisa, na lição de casa. Tá bom? O anjo trouxe pão para ele e água. Tá bom? Então eles servem alimento. São guerreiros de Deus. Eles lutam em nosso favor, querido. Já vimos isso lá. Tá? Quando Daniel estava orando. Tá bom? Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados. Eu não luto contra principado corporalmente, nem você. São os anjos de Deus que guerreiam por você e por mim. Coisa linda. Coisa linda. Tem anjos lutando por você, querido. Ai, pastor, estou tão desanimado, estou tão abatido. Ore, meu irmão. É um espírito de desânimo. É um espírito de desânimo que está aí tentando te fazer ficar inerte. Ore ao Senhor, fala: Senhor, me dê força, me dê vigor para eu continuar orando. Enquanto você ora, que os anjos guerreiam por você. Faça isso, ore. Vamos lá. Ó, quinto item: orientam pessoas. Ele pode aparecer para dar uma direção? Pode! Me mostra. Tá bom, já que você quer ver, Atos capítulo 8. Aqui a gente fala e mostra, querido. Atos 8, versículo 26. Aqui é o Filipe. Ele está numa cidade de Samaria. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Um anjo, o que ele fez? Apareceu para o Filipe e falou para ele: Deus quer que você vá para tal lugar. Tá bom? Protege, pastor, tem o anjo da guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tá bom? Quer dizer que eu tenho o meu anjo. A Bíblia não é clara se tem um anjo para cada pessoa, querido. Ela fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se ele está acampado ali, você não vai mandar nele, hein?
Não fica dando óleo para antes, está cometendo uma heresia bíblica, hein? Bom, aí está, ó, Salmo 27, Salmo 91, tem outros versículos mais aí, vamos ver então, tem 2 versículos, Daniel 6, tá? Do 16 ao 23, e o Salmo 91. Jesus diz, eu não coloquei aqui, mas Jesus diz Jesus fala assim, que os anjos, ele está falando em relação às crianças, que os anjos delas veem a face de Deus diariamente. Estão lá diante de Deus, olha aí. Bom, quem nós vamos ler mesmo? Daniel, capítulo 6, versículo 16 a 23. É muito longa essa leitura, mas vamos ler aqui alguns versículos, tá? Diz assim: então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram-no na cova dos leões. Vamos resumir? Posso contar a história aqui, para resumir um pouquinho? Bom, Daniel não vai ceder ao mandado do rei, porque uns cidadãos lá, com inveja dele, armaram contra ele, que quem consultasse outro Deus ia ser punido, Daniel manteve a fidelidade dele a Deus, foi para a cova dos leões. O que aconteceu na cova dos leões, versículo 21. O rei, no outro dia, corre até a cova e fala: Daniel, será que Deus te livrou? Daniel vai responder. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o quê? O seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que coisa linda! Eu não aguento ler umas coisas e ficar sem comentar, querido. Então me permita fazer um parênteses aqui. Uma coisa que eu acho linda quando fala aqui o Daniel, e presta atenção, não adianta pedir para Deus guardar se não fizer a coisa certa. Posso dar um exemplo? Tá, então vou dar, hein? Não adianta para Deus pedir para livrar: ai, pastor, eu vou viajar. Deixa eu aproveitar aqui que eu estou longe, aqui eu posso falar. Brincadeira. Pastor, eu vou viajar, irmão, vou viajar, ore por mim, para que a minha viagem seja toda boa. Ou vai orar, né? Senhor, guarda a minha viagem, guarde a minha ida, guarde a minha estadia lá, guarde a minha volta. Só que na ida ou na volta, ele vai pegar a rodovia dos Bandeirantes, que é 120 km por hora. Mas ele põe 130, 150. A Anhanguera, ou qualquer rodovia, é 80, 100 por hora, o cara põe 120. Olha o que o Daniel fala. Deus mandou o seu anjo para me guardar, porque foi achada em mim inocência diante dele, de Deus, e também contra ti, ó rei. Então Daniel não infringia as leis do rei, exceto esta que era de ordem espiritual. Tá bom? O Paulo e o Pedro, o Pedro e o João, uma vez, foram presos porque estavam pregando o nome de Jesus. E tem pessoas que falam assim: é mais importante agradar a Deus do que agradar a homens. Quando alguém proibir você de falar em nome de Jesus, você obedece leis, ou melhor, você se submete às autoridades, mas você não vai obedecer uma ordem dessa. A gente vai falar sobre isso uma hora, sobre submissão e obediência, tá bom? Mas voltando para o Daniel aqui, querido, o caso aqui é o seguinte: o rei queria que ele não orasse a Deus. Ele falou: isso eu não vou fazer. Ele foi submisso ao rei, mas ele não obedeceu, porque era algo entre ele e Deus. Isso não tem nada a ver, querido, presta atenção no que eu vou dizer para você, tá? Com abrir igreja quando não pode, em tempo de pandemia. Tá proibido? Tá proibido. Tá bom? A lei diz que não pode? Não pode. Se a lei autorizou, pode abrir. Tá bom? Só para você entender que abrir igreja não tem nada a ver, ou fechar a igreja não tem nada a ver com submissão a Deus. Eu posso cultuar a Deus da minha casa, posso continuar orando ao Senhor. Não me proibiram de servir ao meu Deus. E daqui uns dias nós vamos voltar em nome de Jesus, tá bom? Eu sei que hoje está autorizado, quem quiser abrir tem as regras, então está lícito. O que eu quero dizer é assim,
que o Daniel, ele era fiel a Deus e ao rei, ou seja, ele não infringia as leis do reino terreno. Então o anjo podia livrá-lo. Fica claro, então lá, o cara vai na estrada a 100, o cara bota 140, o anjo está lá atrás assim, ó. Cara, Deus não vai me permitir infringir a lei. Eu sei que alguns nem concordam com isso, tá? Mas a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades. Eu quis fazer esse registro aqui, porque não adianta a gente orar para Deus guardar, livrar, e os anjos nos atenderem, nos assistirem, se nós não procurarmos viver, andar de acordo com os princípios do reino de Deus e da terra, naquilo que não infringe a lei de Deus. Então Deus mandou o seu anjo e livrou Daniel. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos parar por aqui. Passei, olhei o relógio aqui, estamos muito avançados na hora, tá bom? Fica aí então para você essa lição de casa. Então os anjos protegem pessoas, ok? E depois nós vamos... Vou só terminar com você aqui o que diz aí. Diz assim, ó. Nos levam ao nosso destino, trazem profecias, temos visto isso nos textos que temos lido, e as atividades celestiais angelical sempre aumentam aqui na Terra antes de Deus revelar mais um passo do seu plano para a humanidade. Ok, querido? E na aula que vem nós vamos ver os anjos na vida de Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta, segura aí, já, não vai embora não, para começarmos o nosso culto, tá bom? É questão de minutinhos. Até já!